Talvez o maior erro da sua vida tenha sido acreditar que sair do zero exige um grande momento, quando, na verdade, tudo começa no instante em que você para de fugir da realidade. Você olha para a própria vida e sente que está atrasado, como se todo mundo estivesse andando, menos você. E o pior não é nem estar no zero. O pior é a sensação de estar preso nele. Porque quando alguém está realmente destruído, pelo menos existe clareza. Existe urgência. Existe reação. Mas quando você vive naquele estado intermediário, onde nada está completamente errado, mas nada realmente melhora, você começa a aceitar uma vida que nunca quis viver. E é assim que muita gente passa anos parada. Esperando. Esperando motivação. Esperando oportunidade. Esperando confiança. Esperando o momento certo. Como se existisse algum tipo de portal invisível que um dia se abre e transforma alguém comum em alguém disciplinado, focado e imparável. Mas esse momento não existe. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Porque enquanto você espera se sentir pronto, a vida continua andando sem você. Os dias passam. As semanas passam. Os meses começam a se misturar. E existe uma dor silenciosa em perceber que você está vivendo muito menos do que poderia. Só que quase ninguém fala sobre isso de forma honesta. As pessoas gostam de falar sobre sucesso. Gostam de mostrar resultado. Gostam de mostrar conquista. Mas poucas falam sobre o começo real. O começo feio. Confuso. Lento. O começo onde você não tem disciplina. Não tem dinheiro. Não tem clareza. Não tem apoio. Não tem certeza de nada. Só tem uma sensação desconfortável de que, se continuar vivendo daquele jeito, sua vida vai desaparecer sem nunca realmente começar. Vamos dar um nome para isso. Vamos chamar de Rafael. Rafael acordava todos os dias com a sensação de que precisava mudar de vida. Não porque odiava tudo ao redor, mas porque sentia que estava desperdiçando o próprio potencial. E isso pesa de um jeito diferente. Porque quando você sabe que consegue mais, qualquer rotina medíocre começa a parecer sufocante. Só que Rafael tinha um problema invisível. Ele acreditava que precisava resolver a mente primeiro para começar. Então ele passava dias pensando, planejando, assistindo vídeos, consumindo motivação, tentando encontrar clareza absoluta antes de agir. E isso dava a sensação de progresso. Mas não era progresso. Era preparação infinita. E preparação infinita é uma das formas mais perigosas de procrastinação. Porque ela parece produtiva. Parece inteligente. Parece estratégica. Mas no fundo, é medo. Medo de tentar. Medo de falhar. Medo de descobrir que talvez não seja tão capaz quanto imaginava. Então a mente cria uma armadilha confortável. Só mais um pouco. Quando eu estiver pronto, quando eu entender melhor, quando eu tiver mais energia. E assim, o tempo começa a ser desperdiçado em silêncio. Rafael não percebia isso no começo. Porque ele estava sempre ocupado com alguma coisa, sempre pensando em melhorar, sempre criando novos planos, sempre imaginando a vida que queria construir. Mas imaginar uma vida, não constrói ela. E um dia isso começou a incomodar. Não foi uma crise. Não foi um fracasso gigantesco. Foi algo pior. Foi perceber que nada mudava. Os mesmos hábitos. As mesmas desculpas. Os mesmos dias. A mesma versão dele. E existe um momento muito específico onde a dor deixa de ser emocional e começa a virar consciência. Foi ali que Rafael percebeu uma coisa que mudou tudo. Ele não estava no zero porque faltava potencial. Ele estava no zero porque nunca permanecia tempo suficiente em uma direção. Toda vez que algo ficava difícil, ele reiniciava. Nova meta. Nova ideia. Novo plano. Nova promessa. Mas sempre o mesmo resultado. Porque sair do zero não exige intensidade. Exige continuidade. E quase ninguém aceita isso. Porque continuidade é entediante. Não tem recompensa imediata. Não parece épica. Não parece transformadora. Mas é exatamente isso que cria transformação. Só que Rafael ainda não entendia como aplicar aquilo. Então ele tentou começar grande de novo. Acordar às 5. Treinar pesado.
mudar toda a rotina, eliminar distrações, virar outra pessoa em uma semana. E funcionou, por 3 dias. Depois veio o cansaço, a queda, o vazio, e então tudo voltou ao normal. De novo, só que dessa vez havia algo diferente. Ele começou a perceber um padrão. Percebeu que sempre fracassava da mesma forma. Não porque não queria mudar, mas porque tentava criar uma vida impossível de sustentar. E isso gerou uma pergunta desconfortável. E se eu estiver tentando mudar rápido demais, porque odeio quem eu sou agora? Aquilo atingiu ele de um jeito estranho. Porque era verdade, Rafael não estava construindo evolução. Estava tentando fugir de si mesmo. E quando você tenta fugir de quem é, você cria mudanças violentas demais para durar. Então, pela primeira vez, ele fez algo diferente. Ele diminuiu. Parou de tentar mudar tudo. Parou de buscar transformação instantânea. Parou de esperar motivação absurda. E começou pequeno, ridiculamente pequeno. Arrumar a cama. Cumprir uma tarefa simples. Treinar pouco, mas treinar. Ler algumas páginas. Dormir melhor. Fazer o que dizia que faria. Mesmo sem vontade, parece insignificante. E é exatamente por isso que quase ninguém leva a sério. Porque o cérebro está condicionado a acreditar que grandes resultados precisam de grandes ações. Mas a verdade é o oposto. Grandes resultados normalmente nascem de pequenas ações repetidas por tempo suficiente. E Rafael começou a perceber isso na prática. No começo não existia transformação visível. Ainda existiam dúvidas. Ainda existia insegurança. Ainda existia medo. Mas havia algo novo surgindo. Movimento. E movimento muda tudo. Porque quando você está parado, sua mente cria monstros. Ela exagera dificuldade. Exagera fracasso. Exagera medo. Mas quando você começa a agir, mesmo pequeno, a realidade começa a substituir a fantasia. E isso dá clareza. Rafael começou a perceber que disciplina não era uma emoção. Era identidade. Era alguém que aprende a cumprir o que promete para si mesmo. Mesmo quando não está motivado. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando parece inútil. E isso começou a criar algo poderoso. Confiança real. Não aquela confiança baseada em pensamento positivo. Mas confiança baseada em evidência. Evidência de que ele conseguia continuar. E continuar é raro. Muito raro. Porque a maioria das pessoas vive presa em ciclos emocionais. Se sentem motivadas, agem. Se sentem cansadas, param. Se sentem inspiradas, começam. Se sentem frustradas, desistem. Então nunca acumulam nada. Nunca chegam longe o suficiente para ver resultado. Rafael começou a entender que sair do zero não era sobre virar alguém extraordinário do dia para a noite. Era sobre parar de interromper o próprio progresso. E isso mudou completamente a relação dele com o tempo. Antes, ele queria resultado rápido. Agora, ele queria consistência. Antes, queria sentir motivação. Agora, queria construir estabilidade. Antes, queria mudar de vida imediatamente. Agora, queria apenas vencer o dia. E vencer o dia parece simples. Mas não é. Porque existem batalhas invisíveis acontecendo o tempo inteiro. A vontade de adiar. A vontade de fugir. A vontade de voltar para o conforto. A vontade de desistir porque ainda não existe resultado. E é exatamente aí que quase todo mundo perde. Não na dificuldade extrema, mas no desgaste silencioso da repetição. Porque repetir sem recompensa imediata exige maturidade emocional. E Rafael começou a desenvolver isso. Dia após dia. Sem perceber. Até que algo começou a acontecer. A vida dele começou a sair do lugar. Não de forma cinematográfica. Não como aqueles vídeos de transformação absurda. Mas real, lenta, sólida. Ele começou a sentir controle. E controle é viciante. Porque depois que você percebe que consegue confiar em si mesmo, sua mente muda, seu olhar muda, sua postura muda, sua energia muda. Você deixa de se sentir alguém perdido esperando salvação. E começa a se sentir alguém construindo o próprio caminho.
Mas existe uma parte importante que ninguém fala. Sair do zero dói. Dói porque você vai perceber o quanto perdeu tempo. Vai perceber quantas desculpas contou para si mesmo. Vai perceber quantas vezes escolheu conforto ao invés de crescimento. E isso machuca o ego, só que também liberta. Porque enquanto você culpa o mundo, você permanece impotente. Mas quando entende que suas escolhas criaram sua realidade, você também entende que novas escolhas podem criar uma nova vida. Esse é o ponto de virada. O momento onde você para de esperar e começa a construir. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo inseguro. Porque agora você entende algo que muda tudo. Ação gera clareza. Não o contrário. Você não precisa encontrar a versão perfeita de si mesmo antes de começar. Você encontra ela no processo. Na repetição. No desconforto. Na continuidade. Foi isso que Rafael finalmente entendeu. E talvez seja isso que está faltando para você também. Talvez você não esteja preso porque não consegue. Talvez esteja preso porque continua esperando sentir algo antes de agir. Mas a maioria das pessoas que mudaram de vida não começou pronta. Começou cansada, confusa, insegura, com medo. A diferença é que elas continuaram. E continuar parece pequeno. Até o dia em que o acúmulo muda tudo. Porque o tempo sempre está acumulando alguma coisa. Ou progresso. Ou arrependimento. E essa é a parte que assusta. Você não pode parar o tempo. Só pode decidir o que vai construir com ele. Então agora existe uma pergunta que você não consegue mais ignorar. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará daqui um ano? A mesma rotina. As mesmas desculpas. A mesma frustração. O mesmo vazio silencioso? Ou talvez hoje seja o dia em que você finalmente para de esperar uma transformação mágica e começa a construir uma real. Uma ação. Um dia. Uma vitória pequena de cada vez. Porque é assim que alguém sai do zero de verdade. Não através de intensidade emocional, mas através de repetição silenciosa. E isso não parece impressionante no começo. Mas eventualmente, muda tudo. Então comenta aqui embaixo. Qual é a pequena ação que você sabe que deveria começar hoje, mas continua adiando? Deixa o like, porque isso mostra que você não quer mais viver preso na espera. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não vende transformação falsa. Aqui a gente constrói evolução real. Uma batalha de cada vez. Agora a decisão é sua.